Graça e paz, boa noite, mulheres de fé, homens de fé. Estamos começando esta live. Me perdoem novamente, acabei de chegar. Mas estamos começando e vamos vendo aí os irmãos e irmãs chegando. Vamos começar conversando, falando outros assuntos, né? Antes de partirmos para a ministração da palavra. Bom, hoje, 10 de julho de 2020, estamos na nossa terceira live e hoje contaremos com a ministração da palavra através dessa pessoa que vos fala, Luiz Ferreira, servo do Senhor na Assembleia de Deus Promessas, São Luís. Eu quero saudar com um abraço todas as Assembleias de Deus Promessas do Brasil. Eu creio que algumas vão nos assistir hoje à noite e temos sempre estado em comunhão uns com os outros, seja aqui, seja em São Paulo, em Teresina. Então eu quero mandar um grande abraço também para os nossos amigos, amigas que vão chegar nesta live, que estão chegando. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e hoje, 10 de julho, por ser também um dia especial para mim, para minha família, eu quero mandar um grande abraço para minha irmã Berenice, que está fazendo aniversário hoje. Bom, nós estamos também com pequenos avisos para passar aos irmãos. Letícia, tá tudo ok aí? Porque aqui ainda não está. Tá? Então vê aqui. Bom, repassamos aos irmãos que estamos com os nossos cultos também presenciais. Somente 2 cultos presenciais que já começamos, que é o culto de ensino, o culto de oração, na sede, nas quintas-feiras, e também temos o culto de louvor e adoração ao Senhor, que é o culto aos domingos, às 19 horas. Temos os cultos, então, somente de oração e o culto de ensino da palavra do Senhor, de adoração ao Senhor, ensino também, que é aos domingos, às 19 horas. E estamos vencendo, amados, eu creio, pelo poder do Senhor Jesus, que estamos vencendo esta batalha contra a Covid-19, mas ainda estamos em uma pandemia e precisamos nos cuidar. O Senhor cuida de nós e nós fazemos a nossa parte, que é nos cuidar e seguir as recomendações. Então, todas as congregações já estão com trabalhos presenciais aqui em São Luís. E nós assim queremos estimular aqueles que podem estar conosco às quintas-feiras no culto de oração, aos domingos no culto presencial de celebração ao Senhor e também, amadas, nos dias também de cultos por live. Alguns irmãos não podem ir devido à idade, devido estarem no grupo de risco. Então esses irmãos estão assistindo os cultos por live. Mas se você já pode ir, se você já está indo ao trabalho, se você já está indo à feira, ao supermercado normalmente, então nós sabemos que assim não será um risco você também ir à igreja. Porque a igreja, ela está adotando, né, os cuidados, as medidas sanitárias. Então, eu estou falando com relação àqueles que já estão indo ao trabalho, já estão indo ao supermercado, às feiras. Então, que possam também estar conosco. Mas vamos assim preservar aqueles que ainda não podem. Se acalme, se tranquilize. O Senhor está sabendo de todas as coisas. Eu também quero lembrar os irmãos e irmãs que têm ofertado através de dízimos, ofertas ao Senhor, que podem fazer já de forma presencial. Todos os domingos, os tesoureiros da igreja estão
entre em contato com eles, eles estão nos cultos presenciais, tá bom? Porque alguns irmãos, não tenho conseguido dar o meu dízimo, entregar o dízimo, a oferta, então entre em contato com os nossos tesoureiros que eles vão informar vocês como fazer. Amém? Então estamos chegando, vamos começando a reflexão de hoje. Hoje eu mesma trarei a reflexão, mas quero lembrar as mulheres de fé que estão na igreja, nas nossas congregações. Também iremos nesses dias estar convidando outras mulheres. Nós queremos lembrar que você poderá estar aqui ministrando em uma dessas sextas-feiras. Nós havíamos até pensado, amadas, em fazer umas 15 dias, a gente está pensando. Mas como no momento ainda estamos na pandemia, então iremos manter à medida do possível. Quando não der para acontecer a live, a gente vai avisar. Então assim, eu penso que cada mulher de Deus, cada pessoa, essa live, os homens são muito bem-vindos, mas ela tem uma palavra voltada ao coração das mulheres. Então, cada um de nós tem capacidade, tem palavra, tem testemunho para dar. E quem capacita é o Espírito Santo. Então, você se coloca a serviço do Senhor e Ele vai falar, Ele vai ministrar ao teu coração algo que você deve compartilhar com as demais irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor, Ele tem já tratado isso com muitas mulheres. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, de poder. E assim nós vamos conseguir compartilhar aquilo que o Senhor tem feito conosco. Tem algumas irmãs que eu tenho falado, olha, você vai ministrar na live. Ela diz, irmã, eu não sei pregar. Pastora, eu não sei pregar, não sei ministrar a palavra, mas nós vamos apenas compartilhar aquilo que Deus já compartilhou no nosso coração, já ministrou no nosso coração. Amém? Então vamos orar para iniciarmos essa live. Senhor, Tu és o Deus que conhece todas as coisas. O Senhor é Deus de sabedoria, Deus de bondade, amor, de justiça. O Senhor é Deus de paz. Eu creio que cada mulher e homem de Deus, Senhor, que está nos assistindo, já recebeu essa paz, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. E agora, Pai, iremos compartilhar com as pessoas que estão aí nos assistir nesta live a palavra do Senhor. Deus, trabalha em cada coração, usa-me, Senhor, como Tu queres, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser mulheres livres para Te adorar, Senhor, sem reservas, Pai, em nome de Jesus. Oramos e Te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridas, vamos conversar sobre a palavra do Senhor. A Letícia hoje está na produção. Letícia Raquel, minha filha terceira, ela vai me dizer o tempo. Quando estiver faltando, viu, Letícia? Uns 10 minutinhos, você já me avisa. Amadas, o tema hoje que a gente vai conversar é livres para adorar. E como vocês viram na divulgação, a gente falou esse termo, né? Livres para adorar, e vem muitas ideias na cabeça. Mas eu quero destacar assim, que nós vamos falar de liberdade e adoração, mas num sentido que eu não sei se foi o mesmo que veio à sua mente logo que você ouviu o tema. Nós vamos falar sobre liberdade, mas em Cristo Jesus. Então é importante destacar nesse momento que os conceitos que a gente vai trabalhar de liberdade e de adoração, eu vou explicar aqui sobre a liberdade. Ela é em Cristo, ela é a liberdade do pecado, das prisões, daquilo que nos amarra e nos impede de ser quem Deus quer que sejamos. Então essa liberdade, ela é uma liberdade em Cristo. Ela é o contrário da libertinagem, porque muitos pensam que liberdade é dar ocasião à carne, é dar ocasião ao eu. Isso é ser livre. E
Paulo nos ensina isso, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E Paulo nos diz também em Romanos 6, 22, a palavra do Senhor diz: agora, porém, libertos do pecado, transformadas, eu vou ler para as mulheres, vou fazer aqui colocar isso aqui para o feminino, né? Transformadas em servas de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa liberdade que nós falamos aqui, ser livres para adorar, é ser livre em Cristo Jesus. Ser livre da idolatria, ser livre do eu, do mundo e de tudo o que o mundo e Satanás também oferece. A nós sim é ofertado muitas coisas que muitas vezes achamos que é bom, mas ao final a Bíblia diz, são caminhos de morte. Então, temos que refletir, somos livres? Somos de fato livres em Cristo Jesus? Quais os ídolos que nós podemos carregar no nosso coração? É uma autoanálise. Que ídolos podemos carregar? Que prisões podemos estar vivendo? Ah, não, mas eu sou crente em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas podem, não devem, não deveriam, mas estar na casa de Deus sem uma verdadeira libertação, sem de fato ser livres. Então, nós vimos um exemplo de Raquel, ela já conhecia a Deus, o Deus verdadeiro, conheceu através de Jacó, mas como ela vivia numa idolatria, Raquel escondeu os ídolos do seu pai. Ou seja, ninguém viu, mas o Senhor viu que havia uma idolatria ali no coração de Raquel. E nós? O que temos assim escondido muitas vezes, que estamos sozinhas, só nós e o celular, passeando por muitas redes sociais. Então, às vezes o ídolo não significa uma imagem que você está adorando, uma imagem assim, de gesso, de madeira, nem sempre é assim. Mas ídolos que nós carregamos no nosso coração também nos aprisionam. Esse ídolo pode ser você mesmo, pode ser uma personalidade, uma pessoa famosa. Muitas vezes carregamos esses ídolos e não abrimos para ninguém, porque aquele ídolo, você tem ele como seu ídolo de estimação. E muitas vezes é você mesmo, é um familiar, é alguém que está bem perto de você. Então, a liberdade que é o que devemos alcançar em Cristo Jesus, Ele já nos deu, não precisamos ainda nos esforçar no sentido de conquistar algo que Jesus já conquistou, precisamos apenas ter consciência disso. Porque a liberdade alcançada por Jesus na cruz do Calvário, através do sacrifício vivo do Filho de Deus, que por meio da graça nos salvou, ou seja, pela fé fomos justificados nele, ele nos regenerou, significa que ele nos gerou de novo. Se éramos escravos do pecado, então agora não somos, porque somos gerados novamente. E ele nos vivificou, ou seja, nos deu nova vida, para que fôssemos, fôssemos livres. Então, liberdade, ela é, na verdade, assim, amadas, um resultado de um processo de cura. A pessoa vem para Jesus e ela vem com amarras. Muitas vezes a gente pensa que só precisa de libertação é aquele que estava nas drogas, no vício, no crime, enfim, ele precisa de libertação. Não, todos nós que viemos para Cristo precisamos deixar a velha vida. E isso é um processo de libertação, isso é um processo de cura. Então a liberdade ela é resultado de um processo de cura, de libertação, de perdão a si mesmo. É preciso se perdoar o próximo e se sentir aceito por Deus, porque Ele já nos escolheu, Ele nos chamou, nos escolheu. Então, triste é muitas pessoas que ainda não conhecem essa realidade. Bom, aí falando sobre a liberdade, é esse o conceito de ser livre em Cristo totalmente, de ser entregue
a Ele, sem reservas, sabe? Aquelas sujeirinhas do nosso coração, às vezes algo da infância que a gente trouxe e aí aquilo nos aprisiona, nos amarra. Pois é necessário ser livre até dessas coisas. Há pessoas que vão precisar de um profissional para ajudar, de um terapeuta, um psicólogo, ótimo. Mas também há pessoas que só precisam de confissão, de arrependimento, de perdoarem aquele que os ofendeu, seja na infância, na adolescência. Então, isso tudo é processo de libertação. E aí, sabendo disso, né, o que é a liberdade em Cristo, a gente passa para o outro lado, de adoração. Nós falamos livres para adorar. Então, a adoração, no conceito bíblico, se você ler a Bíblia, você vai ver que a adoração, ela não é simplesmente louvar e cantar um hino. Quando a gente fala assim, estava no momento de adoração, a gente fala isso realmente uma forma de exemplificar. Mas adorar é mais do que louvar, é mais do que levantar as mãos para cima no culto, cultuando a Deus, ouvir louvores. Claro que devemos sim expressar a nossa adoração a Deus dessa forma. Podemos, uns gostam de levantar as mãos, outros estão mais reservados, mas assim, liberdade para adorar precisamos ter no momento do culto, sim. Cada um adora a Deus e é bíblico expressar esse louvor e adoração a Deus continuamente. E eu vejo no Salmo 96 um exemplo, assim, do que é de fato essa adoração a Deus. Salmo 96 ele diz, o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E ele diz: proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Aí ele vai no salmo, que eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo: tributai ao Senhor, trazei oferendas ao Senhor, alegrar-se no Senhor e tributai ao Senhor, porque Ele é mais temível do que falsos deuses. Então esse salmo, ele é um exemplo daquilo que eu quero colocar agora, que a adoração, ela é mais do que expressar apenas com a voz, ela é expressão com a vida. Então a adoração, ela é um estilo de vida, um estilo de vida nova. A adoração, ela começa quando eu aceito a Jesus e mudo de vida, ou seja, ela está intrinsecamente relacionada com a libertação, porque a adoração após eu expressar a libertação em Cristo Jesus, a liberdade em Cristo Jesus. Então a adoração, ela é um estilo de vida, ela não é um momento isolado no culto ou na sua casa que você adora, faz parte, mas a adoração, ela é mais que isso. A adoração é um estilo de vida de alguém que teme a Deus, de alguém que serve ao Senhor, que adora ao Senhor. E ela é registrada na Bíblia de várias formas. Aí nós sabemos a adoração doméstica, os profetas Abraão, Isaac, Jacó adoravam a Deus através dos altares. Depois vieram os tabernáculos, enfim. E aí a adoração, ela foi se tornando um momento público, mas vemos que era uma família ali adorando a Deus, porque ela temia a Deus e testemunhava de Deus na terra. De Abraão é que nós viemos, né? Abraão, Deus teve uma promessa para ele adorava a Deus, mas com a vida. E dele veio Israel e viemos nós, né? Formamos uma grande nação hoje, que é Israel espiritual do Senhor. Então, amada, sabendo disso, que liberdade em Cristo libertação em Cristo, você ter uma vida sem reservas para o Senhor, totalmente entregue ao Senhor, e que a adoração é um estilo de vida, nós só temos a concluir que nós somos livres para adorar a Deus. Devemos buscar essa liberdade, se ainda não temos, para adorar ao Senhor. Mas por que, né? Que a gente tem que pensar que eu sou livre para adorar, e a gente já lembra de cantar.
Cantar é uma expressão, como eu falei, da nossa adoração, mas é muito mais que isso. E eu queria que a gente discorresse alguns trechos da Bíblia. Você está com sua Bíblia ou só acompanha, não vou ler todas as referências porque não vai dar tempo. Mas que a gente pudesse comparar com alguns textos da Bíblia, aprendendo com Jesus a ser livres para adorar. Lembrando que adorar é estilo de vida. Então, nós vemos assim alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram libertas para adorar, que foram livres, se tornaram livres e adoraram a Deus. E um dos exemplos que eu lendo, discorrendo a Bíblia, o Senhor me trouxe a lembrança, a cura da sogra de Pedro. Era um pequenininho texto, tá? Eu gosto muito de ler mais em Lucas, né? Mais detalhado. Lucas 4,38 diz que após Jesus curar a sogra de Pedro, ela os servia. Então, a liberdade em Cristo nos faz ser livres para servir. É uma forma de adoração, é servir o próximo. E a sogra de Pedro, ela adorou ao Senhor após ser livre de uma enfermidade. Ela estava com febre, o Senhor Jesus curou e logo após ser livre, a Bíblia já diz que imediatamente ela os servia. Então, ser livre para adorar a Deus é também ser livre para servir ao próximo, aqueles que estão perto, o Mestre Jesus. E outros exemplos que a gente vai falar aqui sobre ser livre está em Lucas, né? A passagem de 8:26 a 39 era aquele endemoniado Gerazeno que nós ouvimos falar, aquele homem que estava no cemitério sem dormir, sem comer, né? Já totalmente desfigurado, cheio de demônios. E o Senhor Jesus o liberta. E após a sua libertação, ele já é encontrado, visto parecendo outra pessoa, vestido, muito bem arrumado. E ele pede para Jesus para ficar com ele. E ele implora: Jesus, eu quero ir contigo. Porque ele se sentiu muito bem, porque Jesus o havia liberto. Mas Jesus não aceitou. Leio em Lucas 8:26, Jesus disse: não, você vai ficar para que você retorne para casa, conte tudo aquilo que já te aconteceu e anuncie tudo que Jesus lhe fez. Então, nós percebemos, amadas, que quem está livre em Cristo está livre para anunciar. Não tem isso de eu sou livre em Cristo, mas eu não posso pregar, eu não posso fazer o ID. Jesus o orientou, o determinou que em vez de ele ficar ali no comodismo, enfim, talvez ele quisesse ficar com Jesus porque se sentia mais seguro, mas Jesus sabia que ele precisava anunciar para testemunhar aquilo que Deus havia feito na vida dele. Então Jesus disse: fica e anuncia tudo o que aconteceu contigo. Então ser livre em Cristo é ser livre também para anunciar as boas novas do Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, testemunhar do seu amor. E uma outra passagem, não é um fato, assim, uma cura, não é uma libertação em si, mas Jesus nos ensina em Lucas 6:32 que a respeito do amor. Ele nos disse no 32 a 36: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e mau. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E o pastor Chagas ministrou o Sermão do Monte, já está concluindo essas ministrações do Sermão do Monte, e nós vemos com relação ao amor. É muito difícil amar, é muito fácil amar da nossa família, gente. É muito fácil a gente amar quem pensa como a gente, quem é igual a gente, quem está do nosso lado, com as mesmas afinidades, é muito fácil. Agora vai amar o diferente.
Vai amar aquele que te contraria, que não concorda com você. É muito difícil. Eu tenho essa experiência. É muito difícil. Você precisa orar por ele, por ela, para que você passe a amar essa pessoa. Então Jesus disse, se nós amamos só os que nos amam, que vantagem tem isso? Que recompensa tem isso? Amai os que vos perseguem, amai os vossos inimigos, amai aqueles que não se dão bem com você. Então, amados, não somente para mulheres, não. E essa palavra alcança todos nós. Porque quando eu prego também para mim. Porque quando o Senhor revela, Ele revela primeiramente para nós. Há áreas também que nós precisamos melhorar, é verdade. Então, nós precisamos amar, porque mulheres de fé, mulheres livres também são livres para amar. Somos livres para servir, somos livres para anunciar, mas o amor, ele está em primeiro lugar. Mulheres de fé, mulheres livres em Cristo Jesus são livres para amar. Então também é uma forma de adorar o Senhor com a nossa vida, é quando nós amamos o próximo ou aquele que não é tão próximo, mas é alguém que precisamos amar, como toda a humanidade nós precisamos. E um outro ponto também, amados, está em Lucas 13, de 11 a 12. Como é pequenininho, 11 e 12, como é pequenininho, eu vou ler aqui para nós. Que é sobre, essa mulher sempre me impressiona, é sobre aquela mulher enferma, que ela estava com uma enfermidade, já havia 18 anos, ela estava encurvada, 18 anos, ela tentou de todas as maneiras se endireitar, mas ela não conseguiu. Porque 18 anos ela deve ter buscado os melhores tratamentos da época e não conseguiu. Mas Jesus a viu e disse, mulher, no 12, né? Estás livre da tua enfermidade. Jesus colocou as mãos sobre ela. E a Bíblia diz que ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher dava glórias a Deus. Então, mulheres livres glorificam a Deus. Mulheres livres também são livres para glorificar. Quando a gente fala glorificar, nós que somos da Assembleia, né, das Pentecostais, nós dizemos logo, oh, glória, né? Isso também faz parte de glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus também nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, no nosso testemunho, no nosso comportamento. Também glorifica a Deus. E outro exemplo também muito parecido, que foi o cego de Jericó. Também, e esse está em Lucas 18. Também nós sabemos que esse texto muito conhecido, 18, de 35 a 42, após ele ser curado, aquele cego de Jericó, ele enfrentar toda aquela dificuldade para chegar perto do filho de Davi, ele pede, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Jesus disse, olha, recupera a tua vista e vê, a tua fé te salvou. Então a Bíblia diz que imediatamente ele passou a ver e logo glorificava a Deus. Amados, não é preciso esperar o tempo da gente, a oportunidade de glorificar a Deus. Pode ser sim com louvor, com glória a Deus, com aleluia, mas também com as nossas vidas. Então esses exemplos nós vimos que mulheres livres também são livres para glorificar a Deus. E um outro aspecto das mulheres livres, nós vemos Mateus 8, de 1 a 4, Lucas 5, de 12 a 14 e Marcos 1, de 40 a 44. Eu gosto muito de Lucas. Então, Lucas 5, de 12 a 14, vem falar sobre um leproso, a cura de um leproso. Não é ainda aquela dos 10 leprosos, não. É somente aqui um leproso, em que Jesus ordena que após ele ser curado, ele se apresente ao sacerdote e ofereça a sua oferta ou sacrifício para servir de testemunho ao povo. Amados, o que Deus está falando com isso? Após curar esse leproso, e a gente olha logo, o mais importante é que ele deixou
a lepra o deixou, ele ficou curado. Isso é muito importante, glória a Deus. Quem naquela época que não tinha cura para hanseníase, a lepra antigamente chamado isso, mas hoje o nome da doença pela OMS é hanseníase, ela tem cura hoje já, a ciência avançou, tem cura. Na época não tinha e as pessoas precisavam ficar isoladas da sociedade, ficavam à margem. Hoje ainda sofrem preconceitos, imagina naquela época. Então, graças a Deus, glória a Deus, porque ele foi curado. Mas o Senhor Jesus ordena para ele que ele se apresente ao sacerdote e ofereça a sua oferta em sacrifício para servir de testemunho ao povo. Então, ele vai e faz isso. Irmãos, essa oferta, esse sacrifício de se oferecer, de ir se apresentar ao sacerdote, está lá em Levítico capítulo 14. Vocês vão ver, é uns 7 dias de sacrifício, é uns 7 dias de purificação, porque ele está curado, mas o sacerdote era também um médico na época, ele queria testar se a pessoa estava curada, então era assim, uma entrega, ele ficava ali sob os cuidados daquele sacerdote até que fosse confirmada a sua cura. Era um protocolo do Antigo Testamento. Então, amadas, o Senhor nos diz que mulheres livres, homens livres, são livres também para ofertar ao Senhor Jesus. Ofertar a sua vida a Deus em primeiro lugar. E quando a gente oferta a nossa vida, vem tudo junto, tá? Então não tem isso de eu oferto a minha vida e meu bolso não vem junto. Infelizmente, nós vimos essa situação entre cristãos. Ele vai todo para Jesus. Não vai todo não, viu? Vai quase. Porque na hora da entrega plena ao Senhor Jesus, na hora de contribuir, na hora de ofertar, ele não consegue. Então, quando somos livres também para ofertar ao nosso Deus. Entregar a nossa vida como esse leproso fez para o nosso Deus. E se apresentou ao profeta, ao sacerdote, desculpem, para que o sacerdote que representava na época, né, é um homem de Deus, para que ele pudesse atestar a sua cura. E outra, amadas, muitas vezes, quando nós fazemos essa entrega, o Senhor nos cura também por um outro lado. Muitas vezes estamos fazendo uma entrega em uma área da nossa vida financeira e outras áreas, não é tomar lá da cá, mas somos também abençoados em saúde, em paz, em segurança, em infinitos livramentos que nós não vemos. Mulheres livres são livres para ofertar ao Senhor a sua vida, entrega, sem reservas ao Senhor. E continuando, deixa-me ver o tempo. Glória a Deus. Mulheres livres também são livres para viver pela fé. Mulheres livres em Cristo. Lucas 8, 43 e 48 fala daquela mulher muito conhecida que tinha um fluxo hemorrágico, tocou em Jesus pela fé, mesmo sem ter assim uma garantia. Mas a fé ela não é algo que nós podemos constatar assim pela ciência. A fé é fé. Então, aquela mulher tocou pela fé em Jesus para a sua cura. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, ela se aproximou de Jesus pela fé e foi curada. Assim, do mesmo modo, a mulher cirofenícia, uma história intrigante que às vezes nos incomoda, porque essa mulher cirofenícia, nós sabemos que eles eram gentios, não eram judeus. Cirofenícios também eram descendentes de samaritanos, próximo de samaritanos, e eles não tinham uma ligação muito boa, amizade com os judeus, e Jesus era judeu. E ela chegou para Jesus já com uma proximidade, com uma fé também. Mestre, a minha filha está terrivelmente demoninhada. E assim ela pediu para Jesus que pudesse curar sua filha, fazer algo por sua filha. É Mateus 15, 21 a 28. E Jesus diz a ela: olha, eu não posso. Eu creio que uma forma de testar a fé dela
a perseverança. Diz, olha, eu não posso dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela diz, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Ou seja, ela sabia, dizendo ali que mesmo Jesus não tendo vindo para ela, mas ela queria que seja um pouquinho da bênção ali do Senhor, do poder do Senhor na vida da sua filha. É um exemplo de mãe, um exemplo de mulher, que mesmo, assim como Raabe, que não era da linhagem de Israel, mas também foi alcançada pela bênção do Senhor. Então, uma mulher que pela fé, ela se aproximou de Jesus, a mulher sirofenícia, para que Jesus libertasse a sua filha. Muitas vezes nós temos também pessoas sob a nossa autoridade que precisam de libertação, que precisam também ser abençoados. E às vezes a gente tem a reserva de orar, mas o Senhor nos mostra, nos ensina através da história dessa mulher que nós podemos nos aproximar dele pela fé, crendo que ele vai operar na vida dos nossos filhos, das pessoas por quem clamamos, filhos biológicos e espirituais. Então, mulheres de fé, elas vivem, mulheres de fé e mulheres livres, elas são livres também para viver pela fé, não olhando as circunstâncias, mas olhando o amor do Senhor, aquilo que o Senhor tem para ela. Então, toda mulher livre, ela é livre para viver pela fé, não é para viver por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é muito limitada a nossa visão. O Senhor tem promessas para nós. Mulheres de fé vivem pela fé. Por fim, amadas, mulheres de fé também são livres para ser gratas em tudo, em tudo. Ser gratas em tudo. E aí a gente vai naquele fato, já estamos encerrando, que aconteceu, que foi a cura dos 10 leprosos. 10 leprosos, somente um voltou para agradecer ao Senhor. Está em Lucas 17, 11 a 19. Somente um voltou para agradecer ao Senhor. E aquele que voltou, ele ainda era samaritano, viu? Não era judeu. O Senhor nos ensina aí que muitas vezes até pessoas não cristãs, elas são mais gratas do que pessoas cristãs. O samaritano voltou para render graças ao Senhor. E devemos ter um coração grato ao Senhor. O salmista diz, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, amadas, nós aprendemos com esses exemplos, e tem muitos. Se nós formos ler Mateus, Marcos, Lucas, João e outros exemplos na Bíblia, nós vamos ver que quando as pessoas são curadas, logo elas vêm testemunhar daquilo que Deus fez na vida delas. Logo elas vão anunciar aquilo que Deus fez nas suas vidas. Logo elas vão ser gratas. Logo elas vão servir. Logo elas vão amar. Logo. E é um processo. Nós sabemos que não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. Então somos mulheres livres para adorar a Deus. Isso tudo é adoração ao Senhor. Ser grato, ofertar, viver pela fé, amar, perdoar. Tudo isso faz parte da nossa adoração a Deus. A nossa adoração a Deus é muito ampla, é o nosso estilo de vida. E assim que sejamos a cada dia, a cada momento, mulheres de fé, buscando cada vez mais essa adoração plena no Senhor. Totalmente só iremos adorar a Ele quando estivermos com um corpo glorificado, nos céus de glória. Mas enquanto estivermos aqui, nos esforcemos para adorar o Senhor por aquilo que Ele nos fez, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Não vivamos em prisões, sejam prisões de relacionamentos, sejam prisões de amarguras, de tristezas, de dores, de lutos, de coisas que já passaram. O Senhor não nos quer vivendo no passado, na escravidão, mas Ele nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para vivermos livres do Senhor. Então, se Deus está falando ao seu coração, faça essa reflexão e coloque-se diante do Senhor
como uma pessoa livre nele, em Cristo, e todas as amarras da sua vida serão quebradas em Cristo Jesus. Isso não é teologia barata, isso é Bíblia. A Bíblia tem as promessas para nós de sermos livres no Senhor Jesus, livres para adorar a Deus. Que Deus nos abençoe e assim cada uma de nós possamos viver uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus, ó Pai. Nós apresentamos-nos nus ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor e pedimos, Pai, que a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, ela habite o coração de cada uma de nós, Senhor, de cada servo ou serva Tua, Pai. Deus, que toda amarra, que todas as barreiras, bloqueios, Pai, de relacionamentos, os bloqueios e amarras, prisões que também nos impedem de adorar o Senhor com ofertas, com dízimos, com amor, com perdão, ó Deus, com gratidão ao Senhor, sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Tu nos chamaste para a liberdade em Cristo, Pai. Assim entregamos as nossas vidas e cremos que o Senhor está fazendo, está trabalhando em nós. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai, e por fé te agradecemos em Cristo Jesus. Tem mais alguma coisa para falar? Amém. Vamos. A próxima live nós estamos só aguardando as últimas confirmações, mas nós teremos uma pessoa do nosso Ministério Promessas em São Paulo. Eu vou avisando, viu? Surpresa, na próxima sexta-feira estaremos juntas. Amém? Deus continue abençoando vocês e as irmãs que ficaram aí até o final. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Um beijo, Vanessa. Eu sei que você está ligada. Eu não pude ver todas que estão ligadas, né? Mas a minha sobrinha lá de Porto Velho, a Elisandra, a Regina.